Bom, aqui mais uma tentativa de um vídeo para explicar algumas coisas com relação a inglês e aquisição de linguagem e aquisição de fluência, de habilidades para poder falar e se comunicar em inglês. Alguns conceitos básicos que a gente tem que entender na hora de estudar inglês, tá? Eu quero falar sobre um mito que é muito comum entre os alunos, que eu escuto toda vez em sala de aula que a gente começa o ano letivo, ou nos cursos livres, quando a gente começa a estudar inglês, quando começa uma turma nova, inglês é difícil, né? Inglês é muito difícil. E a segunda coisa que a gente escuta é: eu odeio inglês. Porque eu não quero saber português, eu mal sei falar português, eu mal estudo português no colégio e eu não quero aprender, eu não quero estudar, eu odeio estudar, né? Eu odeio inglês. E o que a gente vê como professor de língua, e vocês podem perguntar isso para qualquer teacher, eles vão dizer sim, é um bloqueio emocional, é um bloqueio psicológico que os alunos criam para odiar, porque eles não conseguem desenvolver as suas habilidades, eles acabam então criando uma aversão, um ódio muito grande a um conteúdo. E isso acontece com a matemática, isso acontece com a física também, né? É muito comum o aluno chegar em sala de aula e dizer: eu odeio matemática. E agora, atualmente, a gente vê que existem habilidades dentro de cada pessoa, né? A teoria das múltiplas inteligências de Gardner, que foi uma teoria que surgiu na década de 70, não é novidade para ninguém essa teoria das múltiplas habilidades. Hoje se fala em competências e habilidades, então isso já é de conhecimento geral dos professores que trabalham com múltiplas inteligências, tá? Então, retomando, o aluno cria um bloqueio porque ele não tem habilidade linguística. O aluno chega e fala: eu não consigo aprender, né? Eu não tenho essa daí. O professor vai lá e explica para ele: não, você consegue aprender, você consegue entender. O seu objetivo aqui é se comunicar, então você consegue se comunicar sim. Você tem que usar as ferramentas certas, você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que entender como funciona a língua para depois entender como é que você vai aprender melhor inglês. Qual é a sua maneira de aprender melhor inglês? E qual é a sua inteligência, qual é a sua habilidade? Se você não tem habilidade linguística, e isso pode ocorrer, isso ocorre, ninguém tem as 9. Eu ainda não consigo decorar as 9, mas são 7 inteligências com que eu trabalho em sala de aula, né? Se você não tem uma das 7 inteligências, tudo bem, você tem outras inteligências, outras competências e outras habilidades, né? Eu, por exemplo, sempre tive dificuldade com matemática e muitas vezes eu dizia: eu odeio matemática. Eu dizia isso para minha mãe, que é professora de matemática, e ela: não, senta aqui, vamos conversar. Com toda a calma, toda a paciência do mundo, às vezes ela dizia: quanto é que é 2 mais 2, né? Quanto é que é 24 vezes 530?
E eu tinha que fazer o cálculo na hora. Claro que ela não fazia isso, é só um exemplo que eu tô dando, que às vezes ela tinha que ser dura e puxar a minha orelha para dizer: você consegue aprender. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Não existe uma língua difícil, o inglês não é difícil, o inglês só é diferente do português. E aí também não é nenhuma novidade para vocês, para os alunos, para os professores, que as línguas são diferentes. O japonês é diferente do coreano, apesar de serem línguas muito ligadas na sua origem histórica, né, na sua origem lá dos ideogramas, das línguas que usam um alfabeto, que não é um alfabeto, desculpa, mas que é uma escrita diferente, né? E os alunos também têm a noção, que é uma noção que a gente vai ter lá na faculdade, né? Que tem línguas mais fáceis de se aprender do que outras, tem línguas mais fáceis de se entender, de se usar do que outras, tá? Para nós falantes do português brasileiro, o espanhol é uma língua mais fácil. Lembrando que o espanhol é uma língua latina. O espanhol é uma língua irmã, como a gente chama, é uma língua transparente, que é outro termo que a gente aprende lá na faculdade, na sociolinguística, que é o seguinte: é uma língua que teve a mesma origem que o português, né? Tem as mesmas características do português, a gramática é muito parecida com o português, e a fonética, né, o som das palavras, que também são iguais. Por exemplo, branco é blanco, né? Tu é tu, né? Você é o te. Mas sei lá, deixa eu pensar agora não me vem nenhum cognato assim 100% no espanhol, né? Vamos lá, agora não me vem nenhum, fugiu. Mas, sei lá, lápis é lápis, né? Lápis, eu creio que é lápis, eu não sei. Enfim, que eu quero mostrar aqui meu portunhol, né? Eu quero mostrar aqui que eu estou usando uma língua irmã, eu estou usando uma língua que é transparente, né? Esse é o termo da linguística, e que o espanhol sim é mais fácil. A gente tem essa noção, que é uma noção um pouco pequena. Vocês têm que ter uma noção maior, vocês têm que ter uma noção de que as línguas são diferentes, as línguas são tão diferentes quanto as culturas, que a língua é uma cultura, que a língua é uma identidade de um povo. Então o português brasileiro é diferente até mesmo do português de Portugal, né? E assim vai. O português que eu falo do Rio Grande do Sul, o dialeto, digamos assim, o sotaque gaúcho é diferente do sotaque paulista, do sotaque catarinense, do sotaque até mesmo, né, do sotaque do interior do Rio Grande do Sul. Então, retomando, não existe língua difícil. Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência como professora. Existe língua, existe aluno, existe um bloqueio muito grande da pessoa não desenvolver as suas ferramentas de aprendizagem. Vocês têm que desenvolver as ferramentas de vocês, ouvir os teachers de vocês e abrir um pouco a cabeça, expandir essa mente no sentido de eu posso aprender, né? Eu quero me comunicar. O inglês, ele é importante na minha vida e ele tem uma importância mundial, então é uma língua que eu vou aprender, eu vou utilizar, eu vou me comunicar, e é esse o objetivo,
tá? Tirar esse bloqueio psicológico, tirar essa noção de que inglês é difícil, eu odeio inglês.